É um pássaro? Não. É um avião? Não. É o Super-Homem? Também não. Então é o Batman? É quase isso, mas não. São os morcegos. Quer saber mais sobre eles? Confira agora na nossa Bate-reportagem. Solta a vinheta. Essa vinheta não, editor. É a do De Olho nos Bichos. Brincadeiras à parte, o que você sabe sobre os morcegos? Cercados de mitos, eles são mamíferos assim como nós. Dão à luz aos seus filhotes pelo parto e possuem mamas. O grande diferencial deles para os outros mamíferos é a capacidade de voar. Para voar, eles precisam então de uma superfície de sustentação para sustentar o animal enquanto está no voo. Nas aves, a superfície de sustentação é proporcionada pelas penas. No caso dos morcegos, essa superfície de sustentação é proporcionada por uma membrana. Essa membrana ela é sustentada pela mão dos morcegos. Então, quando você olha a asa de um morcego, na verdade, o que você está vendo, né? Aqui tem o antebraço, né? Aqui é o braço e aqui é o polegar. Então, é como se fosse uma mão, né? Aqui é o polegar livre e esses outros 4 dedos, eles são ligados por uma membrana. Eles são muito compridos e ligados por uma membrana, né? E essa membrana que proporciona a superfície de sustentação para o animal enquanto ele está voando. Os membros posteriores estão incluídos dentro dessa membrana e significa que eles não são livres. Os morcegos não conseguem fazer algo que as aves fazem, que é fechar as asas e pousar com seus membros posteriores livres. Como consequência disso, né, como os morcegos não conseguem fazer isso, a maneira que os morcegos têm de pousar é se pendurar. Então, os morcegos têm esses dedos todos alinhados, com as garrinhas em forma de gancho, que funciona como uma espécie de cabide. Quando ele vai pousar, ele simplesmente se pendura, né, numa árvore, por isso que os morcegos ficam pendurados de cabeça para baixo. Existem aproximadamente 1.100 espécies de morcegos no mundo. No Brasil, esse número chega próximo a 190, o que é considerado uma variedade grande pelos pesquisadores. A UFMG também há abrigo para diversas espécies diferentes. Durante minha graduação, no meu TCC no caso, eu encontrei um número de 14 espécies para estação ecológica, incluindo as espécies registradas na literatura de trabalhos anteriores, realizados na UFMG e na estação ecológica como um todo, incluindo uma espécie que não tinha sido registrada nem para Belo Horizonte, que é uma espécie frugívora, mas nós também temos, aliás, nectarívoros que se alimentam de néctar, insetívoros que se alimentam de insetos e até mesmo um hematófago, que é o que se alimenta de sangue, nós registramos aqui para a estação ecológica. Embora as indústrias literária e cinematográfica tenham se apropriado da imagem dos morcegos como sugadores de sangue, somente 3 espécies entre as mais de 1.000 se alimentam dessa maneira. Então, isso aqui é um morcego vampiro. Existem 3 espécies de morcegos vampiros, sendo que dessas 3, só tem uma única, que é o Desmodus rotundus, que é essa espécie aqui, que oferece maior risco, porque eles se alimentam principalmente de mamíferos. Eles são bastante abundantes, principalmente em área onde tem gado, né, porque eles se alimentam muito do sangue do gado. E você vai reparar que as asas deles são mais curtas, tá vendo? E que os membros posteriores eles são maiores, inclusive o polegar é bem mais comprido. Na hora que ele se aproxima da presa, ele localiza um lugar que seja mais propício a se alimentar. Para fazer isso, eles têm os sensores ao redor do focinho que detectam calor, então eles conseguem detectar os vasos sanguíneos superficiais. Na hora que eles localizam esses vasos sanguíneos, eles lambem a região para anestesiar. Na região eles têm um anestésico natural na saliva, então eles lambem para a presa não sentir nada e eles cortam, fazem um cortezinho meia-lua nessa presa usando os incisivos. Então eles não usam os caninos para fazer isso. Então
a marca do vampiro não são 2 buraquinhos no pescoço, e sim um cortezinho meia-lua, geralmente numa extremidade que está exposta. O morcego vampiro retira uma quantidade mínima de sangue, o que não prejudica os outros animais. O perigo dessa relação está na possibilidade de transmissão do vírus da raiva. Em Belo Horizonte, a gente já não registra casos autóctones, ou seja, que foram adquiridos propriamente no município de Belo Horizonte, em humanos desde 1984 e em animais domésticos desde 89. E, embora a gente não registre casos em humanos e animais domésticos desde a década de 80, o vírus ele circula, né, em populações de morcegos, e desde essa época que a gente faz o monitoramento da raiva em BH, a gente registra todos os anos raiva em morcegos. Viu um morcego caído no chão, vivo ou morto, ou apresentando um comportamento atípico, liga pra gente que a gente vai lá recolher esse animal e fazer o exame da raiva. Outra coisa muito importante também é que não se põe a mão em morcegos, independentemente dele estar caído no chão ou não. Viu o morcego, não põe a mão. Você isola o animal com um balde ou com uma caixa de papelão e liga para as zoonoses do município onde você está. A variedade de espécies está relacionada à grande quantidade de papéis desempenhados pelos morcegos no ecossistema. É crucial entender a importância deles para o planeta. Os morcegos são bastante importantes para o ecossistema. Eles realizam uma série de atividades, de ações, de funções ecológicas que são responsáveis pelo funcionamento adequado dos ambientes. Para citar alguns exemplos, os morcegos atuam como dispersores de sementes, como polinizadores, como controle de insetos. Os morcegos, então, atuam de maneira bem diversificada, em função, inclusive, da alta diversidade de espécies que nós temos no Brasil. Várias das espécies listadas como ameaçadas de extinção no Brasil usam cavernas como abrigos, e elas estão ameaçadas por consequência do fato de que as cavernas estão desaparecendo. Então esse é um problema que tem que ser avaliado com cautela para a gente evitar uma perda de diversidade biológica em função da atividade humana. Se a gente tiver o desaparecimento de algumas dessas espécies de morcegos por extinção, primeiro que elas não voltam, e segundo que parte das funções ecológicas exercidas por essas espécies vão ser perdidas.